Aleluia. Pode se assentar. Somos assim, irmãos. A gente vem como a gente está, mas a gente não vem para permanecer do jeito que a gente está. A gente vem do jeito que a gente está, e a graça de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, ela nos renova e nos transforma para a sua glória. Alegria estarmos reunidos para adorar a Deus. E eu gostaria de convidar você a orar neste momento. Vamos orar, pedir para que Deus nos abençoe. Senhor, para a gente é uma alegria estarmos nesse domingo de manhã nessa casa de oração. Senhor, para a gente é motivo de muita gratidão estarmos aqui. Porque como nós acabamos de cantar, Senhor, nós não estamos aqui porque nós somos bons. Nós estamos aqui porque o Senhor um dia olhou para a nossa vida com graça e misericórdia. O Senhor perdoou os nossos pecados. E o Senhor nos chamou à tua presença. Toda a glória é tua, Senhor. Todo o mérito é teu. E nós estamos aqui nessa manhã para te adorar, para te louvar. E nós te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos, Senhor, que não tem em nós mesmos dignidade para a gente estar na tua presença. Mas é o Senhor que nos ama e nos torna dignos pela tua graça, que perdoa os nossos pecados e que nos renova a cada dia, de dentro para fora, para a tua glória. Por isso, Senhor, nessa hora, nos leva à adoração através da tua palavra, abre a nossa mente e nosso coração e renova a nossa vida para que o teu nome seja exaltado e glorificado e que a gente possa viver para o Senhor em adoração, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 19. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número a partir do verso de número 16. Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. Irmãos, nós estamos aí numa série, Encontros com Jesus, e hoje a gente vai estar meditando no encontro com Jesus, que é muito conhecido, tá? O encontro de Jesus com o jovem rico. E hoje a gente vai estar meditando aí sobre o que eu chamo de teologia do encontro. Sempre que alguém tem um encontro com Jesus, na verdade a pessoa tem 3 encontros. Há um encontro com Deus, há um encontro com você mesmo, nos seus pecados, na sua culpa, e há um encontro com a graça de Deus, com a justiça de Deus. Então, gostaria de convidar você a fazer a leitura da palavra de Deus, Mateus 19, a partir do verso 16. A palavra de Deus diz assim: E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem lhe disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Irmãos, a gente vê nos encontros com Jesus, né, sempre uma certa pluralidade, né, muitas reações diferentes. O jovem aqui, ele foi embora triste. A mulher samaritana saiu alegre, né? Então, cada encontro ele tem uma dinâmica. Eu queria chamar a tua atenção nessa manhã para algumas questões que eu entendo que são muito importantes aqui para a nossa vida, para a nossa caminhada na presença de Deus, que são os 3 encontros que a gente tem quando a gente tem um encontro com Jesus. O jovem rico, o texto de maneira muito curiosa, dá uma olhada no verso 16, eis que alguém. Eu acho isso muito curioso, irmãos, tá? Uma das coisas fundamentais quando a gente tem o encontro com Jesus é exatamente essa dinâmica. O encontro com Jesus é um encontro com Deus. E sempre que a gente tem um encontro com Deus, irmãos,
há um confronto ali entre a verdadeira vida na presença de Deus. O que é uma vida na presença de Deus? O que é uma vida cheia da graça, da bondade e da misericórdia de Deus? Então, esse jovem, ele tinha uma preocupação. Ele era judeu, né? E como um bom judeu, ele conhecia a Torá, ele guardava os mandamentos. Mas, lá no fundo, talvez ele tivesse alguma inquietação, talvez como Lutero. A história diz que o Lutero, antes de ter uma experiência de conversão, o Lutero, ele era uma pessoa muito religiosa, ele se dedicava bastante à religião, e ele levava muito a sério os mandamentos, mas lá no fundo, ele achava que Deus era um Deus irado, um Deus que estava esperando a qualquer momento ele tropeçar para que pudesse acusar e condenar. Então, Lutero, apesar de ser uma pessoa moral, vamos dizer assim, uma boa pessoa no padrão popular e religiosamente correta, o Lutero sabia que lá no fundo tinha alguma coisa muito mais profunda. O Lutero, ele tinha medo de Deus. Ele achava que Deus era mau, um Deus vingador que estava procurando condená-lo a qualquer momento. O jovem rico, ele talvez não se considerasse uma pessoa tão má assim, irmãos. A princípio, parece que ele até se considerava uma pessoa boa, mas ele sabia que lá no fundo estava faltando alguma coisa. Ele era rico, ele era judeu. E aqui, irmãos, o texto vai falar de mandamentos, é muito importante a gente entender como é que os judeus entendiam a relação entre salvação e mandamento, tá? Tem gente que acha que a pregação dos fariseus é que você era salvo porque você simplesmente cumpriu os mandamentos. É um pouco mais profundo que isso, tá, irmãos? Os judeus entendiam a justiça da aliança. Os judeus entendiam que eles eram salvos porque Deus fez uma aliança com Israel. E nessa aliança com Israel, havia alguns sinais de que a pessoa estava na aliança. Quais eram esses sinais? O primeiro sinal era o tabernáculo, ou o templo. Se você está na aliança com Deus, você vai adorar a Deus do jeito que Deus determina. E Deus determina que ele seja adorado no templo de Jerusalém. Por isso, os judeus eles tinham que peregrinar sempre que podiam para Jerusalém para adorar a Deus. Segundo aspecto, os judeus entendiam que eles eram salvos por causa da aliança, né? Quando Oséias 11:1 diz, do Egito chamei meu filho, Oséias está declarando o seguinte: quando Deus fez aliança com Israel e livrou do Egito e fez uma aliança no Sinai, Deus fez uma aliança com o povo e o tornou filho da aliança, uma relação nova com Deus estabeleceu. E uma segunda marca da aliança é a lei. Então, quando o judeu guardava a lei, na verdade, de modo geral, ele entendia que guardar a lei era um sinal dessa aliança que Deus fez com Israel. Mas o próprio Deus no Antigo Testamento diz que essa aliança com Deus foi quebrada por Israel. Gosto sempre de citar Jeremias 31 e diante. Deus diz o seguinte, é Deus falando, irmãos. Não é o Novo Testamento, não foi Jesus, não foram os apóstolos. No Antigo Testamento, Deus diz para Israel, vocês quebraram a aliança que eu fiz com vocês quando eu retirei vocês da terra do Egito. Mas eu vou firmar com vocês uma nova aliança. Nessa nova aliança, os pecados serão perdoados. Nessa nova aliança, a lei não vai ser escrita em tábua de pedra, mas vai ser escrita no coração. Então, irmãos, o jovem rico, ele era um bom rapaz, tá? Se você tivesse uma filha e estivesse procurando pretendente, ele aparecesse aí na área, você ia orar por ele, provavelmente, né? Era um rapaz, provavelmente, aí, pelo que dá a impressão de ter sido educado, bem-sucedido, rico, religioso. Ele orava, ele lia a Bíblia, ele ia ao culto. E quando Jesus diz, você precisa cumprir os mandamentos, Jesus, de maneira curiosa, ele vai citar o segundo bloco de mandamentos, né? Os mandamentos de 1 a 4 dos 10 mandamentos dizem respeito à lei, a nosso relacionamento com Deus. Os mandamentos de 5 a 10 dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. É curioso que para o jovem rico, quando ele faz a pergunta, que farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus cita os mandamentos em relação ao próximo. E eu creio, irmãos, que como Jesus conhece a gente melhor do que ninguém, Jesus já estava preparando o terreno aí para chegar onde ele queria chegar. E nesse sentido, o encontro com Deus, o encontro com Jesus é um encontro com Deus. O encontro com Deus, irmãos, é um encontro com Deus Santo. E quando você tem um encontro com Deus que é santo, teu pecado é confrontado. Quando você vê a beleza da santidade de Deus e a beleza da presença de Deus,
você nunca vai sair com o coração cheio de orgulho e de soberba. Você nunca vai sair dizendo, eu sou bom, hein? Eu vi a glória do Senhor. Já viu esse tipo de gente, irmãos? Que acha que tem rei na barriga e acha que é melhor que os outros? Encontro com Deus, irmãos, por um lado é extremamente humilhante. Porque quando você vê a beleza da glória de Deus, você vê o quanto você está sujo, né? Eu gosto de contar a minha versão do mito da caverna do Platão, né? Quando você está na caverna há muito tempo e começa em direção à luz, quanto mais você chega para a luz, mais você enxerga que você está sujo. Você não está ficando mais sujo, você só está enxergando melhor. Tá certo? Quando você chega na luz que é Deus, não é que você ficou mais sujo, meu querido, você está enxergando melhor. Ontem a gente estava no grupo discipulado, estava comentando o seguinte: se o Márcio Marques de 1994, eu era recém-convertido, se encontrasse com o Márcio Marques de 2025, o Márcio Marques de 1994 falou assim: rapaz, você é santo, né? E o Márcio Marques de 2025 se sente mais sujo que o Márcio Marques de 1994. De verdade, irmãos. Mas sabe por quê? Porque quanto mais você contempla a glória e a presença de Deus, mais você se enxerga. Porque Deus não revela quem você é tudo de uma vez, porque você não iria suportar. E o jovem rico, irmãos, ele era um sujeito que estava entranhado na religião. Ele estava entranhado na religião. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente tem um encontro com a nossa miséria e a gente começa a perceber que a gente é bem pior do que a gente gostaria de reconhecer. O jovem rico, ele tinha uma justiça própria muito forte, tá? Ele achava que ele era bom. Eu gosto de dizer o seguinte, irmão, sabe qual a pessoa mais difícil para pregar o evangelho? É o certinho. O certinho é uma praga, irmãos, tá? Seja certinho, tá? Mas eu estou dizendo o seguinte: o certinho é aquele cara que tem uma justiça própria tal que ele acha que tem direitos, ele acha que é melhor que os outros. Um dia eu estava conversando com uma colega de trabalho antes de ser pastor, e ela disse o seguinte: ô Márcio, você sabe que eu não gosto de vocês evangélicos? Eu falei, não. O que você não gosta em nós evangélicos? Ela falou assim: o sujeito é um canalha, safado, matou, roubou, violentou. Aí um dia ele fala que teve encontro com Jesus e está tudo certo. Isso é errado. Eu falei, é verdade? Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Imagina que esse sujeito seja o seu vizinho. Você espera que ele continue matando, roubando, cometendo violência contra as pessoas o resto da vida, mas você prefere que um dia ele se arrependa do mal e do pecado, se entregue a Deus, tenha uma vida nova. Eu prefiro que ele se arrependa. Então... Agora, sabe qual é a grande tragédia, irmãos, da pergunta dessa minha amiga? A grande tragédia é que ela olhou com um ar de superioridade para aquela pessoa que ela descreveu. E sabe qual é a tragédia, irmãos? Se você ainda não entendeu isso, você precisa se converter, você precisa crer no Evangelho. Porque você não é melhor do que ninguém. E você é muito pior do que você gostaria de admitir. A Bíblia diz que os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Sabe o que é trapo imundo, irmãos? Sabe as mulheres quando entram nos dias vermelhos, né, que acontece de vez em quando? O trapo imundo era o pano que as mulheres usavam nos dias vermelhos. Que nojo, pastor! Exatamente, entendeu? Sabe por que a Bíblia diz que os nossos atos de justiça são como um trapo imundo, irmãos? Porque o pecado empesteou tudo na nossa vida, inclusive os atos de justiça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não aceita nenhuma boa obra encharcada pelo pecado, por melhor que seja a obra. Eu gosto de dar o exemplo do pudim, né? Eu estava tentando melhorar a parábola, tá? Mas imagina o seguinte, pensa o seguinte: você está diante do melhor cozinheiro do mundo, na cozinha mais bem equipada do mundo, com os melhores ingredientes do mundo, com a melhor receita de pudim de leite condensado do mundo. Eu amo pudim de leite condensado, tá? E o sujeito preparou o melhor cozinheiro, na melhor cozinha, com os melhores instrumentos, a melhor receita, preparou o melhor pudim do mundo. Mas ele estava com o vírus do ebola, que é altamente mortal e contagioso.
Portanto, apesar desse pudim ser maravilhoso, você pode comer esse pudim? Não pode, irmãos. E se o cozinheiro, ele entrega esse pudim para o rei sabe que ele está empesteado pela doença, o rei vai fazer o que com o cozinheiro? Vai fazer uma coisa terrível, irmãos. Vai mandar torturar, prender, matar, entendeu? Por quê? Você me afronta entregando uma coisa imunda como essa. E sabe qual é o problema do jovem rico, irmãos? Ele ainda estava enfiado na religião, cheio de pecado. Ele achava que era bom, ele achava que era justo, ele achava que era melhor que os outros, mas ele estava querendo entregar para Deus uma obra empesteada com um vírus contagioso e mortal, com uma coisa imunda, com um trapo imundo. Ele estava querendo entregar a Deus algo que está cheio de pecado. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus só aceita as obras que são purificadas, restauradas pela sua graça. Portanto, irmãos, uma pessoa ímpia, ou seja, uma pessoa que não crê no Evangelho, que não crê em Deus e não ama a Deus, ela é capaz de muitas coisas boas, irmãos, porque Deus te criou a imagem e semelhança dele, assim como esse homem, né? O texto não fala assim, não critica o caráter nem nada desse homem. Esse homem era um homem, né, a gente poderia dizer, um homem decente, provavelmente um homem trabalhador, né, tem aí sua fortuna, um homem rico, mas ele procurava se apresentar a Deus, irmãos, com a sua justiça própria. O problema é que a nossa justiça própria, irmãos, é um pudim contaminado por ebola, é um trapo imundo. Tem nada de errado com as obras boas. O errado, irmãos, é com o pecado que encharcou tudo aquilo que a gente é e fez. Deus não te aceita na tua justiça própria. Deus não te aceita do jeito que você está. Venha do jeito que você está, tá? Mas Deus vai fazer uma coisa maravilhosa na sua vida e vai mudar essa história. Mas nós, na situação em que a gente vive naturalmente, irmãos, a gente não pode ser aceito por Deus. Então, o jovem rico, ele diz para Jesus, mestre, ai, irmãos, mestre, presta muita atenção, Jesus é mestre, mas ele não é só mestre. Tem gente que elogia Jesus e acha que está arrebentando na boca do balão, né? Ai, eu reconheço que Jesus é bom e ele é mestre. Presta muita atenção. Quando você tem um encontro com Jesus, você reconhece que ele é muito mais que um mestre. Ele é muito mais que um professor de ética, de moral, de religiosidade. Ele é muito mais que o fundador de religião. Ele é o profeta, o sumo sacerdote e o rei. Ele é o rei de todas as coisas. Ele é o único que viveu sem pecado. Ele é o único que poderia morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele é o único que poderia pagar diante de Deus a nossa dívida impagável de pecado, de injustiça e de imundície. Ele é o único. Ele não é um. Ele é o. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Ele não é um mero mestre. Ele é mestre. Mas ele é muito mais do que mestre. Ele é muito mais que um professor. Ele é muito mais que um fundador de religião. Ele é o Deus que deixou a sua glória e veio ao nosso encontro, porque não havia outra solução para a gente. Não havia outra resposta suficiente para a gente. Deus só deu uma resposta contra o mal e o pecado. Seu Filho Jesus Cristo, encarnado, crucificado e ressuscitado. Então, quando o homem procura Jesus, irmãos, ele está procurando ali uma dica, né? Ô Jesus, seja o meu GPS gospel, me ensina um caminho para o céu. É mais ou menos isso, irmãos. Ele não entendeu o seguinte: Jesus é o único que pode salvá-lo. Ele apela para a religião, Jesus fala para ele cumprir os mandamentos, e quando ele diz, irmãos, que cumpre os mandamentos, Jesus é muito bom, mas ele bate pesado, hein? Jesus é bom, irmão, mas quando ele bate é certeiro, tá? Toda vez que alguém tem um encontro com Jesus, a pessoa é confrontada com o seu ídolo. Verso 21, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, vende todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Irmãos, eu não consigo ler esse texto sem lembrar um diálogo que eu tive com uma ovelha uma vez,
Um ex-ovelha, tá, irmãos? Não é ninguém da Betiavolt, tá? Uma vez o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu tenho que vender tudo que eu tenho e seguir Jesus? Achei estranha a pergunta. Eu falei: por que você está falando isso? Ele falou assim: pastor, eu acho que Jesus às vezes é meio injusto. Ele não tratava todo mundo igual, né? Mas ele falou para o jovem rico vender tudo que ele tinha. Por que ele falou isso para o jovem rico? Não falou, por exemplo, o Nicodemos, nem para a mulher samaritana, né? Porque ele só falou para vender tudo, o jovem rico. Falou: essa tua pergunta é muito boa, só que talvez ela denuncie aí o teu problema, o teu ídolo. Porque todo encontro com Jesus é um encontro com o teu ídolo, tá? Irmãos, nós somos evangélicos e a gente acha muito simples falar mal do ídolo dos outros. Mas você precisa entender que o teu coração também tem ídolo. Sabe o que é ídolo? Ídolo é aquilo que você coloca acima de Deus na tua vida, no teu coração. Aquilo que você ama mais do que a Deus é teu ídolo, tá? Então, Deus não mandou o Nicodemos vender tudo que ele tinha. Por quê? Porque o ídolo do Nicodemos era a sua segurança religiosa. O Nicodemos era um dos principais fariseus, ele era membro do Sinédrio, tribunal judaico, orava, lia a Bíblia, fazia jejum, dava o dízimo, fazia esmola, ia no culto, no templo. Mas Jesus chegou para o Nicodemos e disse o seguinte: Nicodemos, você que é um mestre da religião, você precisa se converter, você precisa nascer de novo. Dói, hein, irmãos? Mulher samaritana, Jesus não falou para ela: vai e vende tudo que você tem e dá para os pobres. Ele perguntou: cadê teu marido? Ela falou: não tenho. E ele falou: você falou bem, porque você já teve vários e esse que está contigo não é teu marido. Ai, doeu, irmãos. O jovem rico, Jesus não falou para o jovem rico: ô jovem rico, cadê a tua mulher? Por quê, irmãos? Porque o Nicodemos tinha um ídolo, que era a justiça própria da sua religião. A mulher samaritana tinha um ídolo. Ela achava que a solução para os problemas dela era um relacionamento amoroso, né? Eu chamo isso, irmãos, do evangelho das organizações Tabajara. Seus problemas acabaram, né? Arranja marido que seus problemas acabaram, entendeu? Fica rico e seus problemas acabaram. Qual é o teu ídolo? Se você tivesse aqui na cena, irmãos, imagina o seguinte: eu quero crer, irmãos, que aqui todo mundo é cristão, crê em Jesus Cristo, tá? E Deus, e você ama Deus acima de todas as coisas na sua vida, tá? Mas vamos dizer que a gente fosse lá naquela cena do passado e Jesus tivesse um encontro com você. Qual é a pergunta que Jesus ia fazer para você? Jesus ia falar para você que você precisa nascer de novo? Ou cadê teu marido? Ou vende tudo que você tem? O que você tem colocado acima de Deus na sua vida? Irmãos, coisas boas podem se tornar em ídolos, tá? Por exemplo, tem gente que fala assim: voltando lá para o meu amigo, né? Eu falo assim: pastor, tem que vender tudo que eu tenho? Eu falo assim: depende. Se esse é teu ídolo, Se esse é teu... E como ele estava fazendo a pergunta nessa área, irmãos, eu acho que ele tinha um problema nessa área, né? Não é por nada não, mas o irmão não era dizimista, então você já fica aquele, entendeu? Já é uma pista, né? Por que eu não honro o Senhor com a primícia dos meus bens? Porque às vezes, irmãos, eu estou amando mais o dinheiro do que a Deus. Irmãos, Deus não precisa de você, mas Ele ama você. E sabe por que Ele te chama? Ele não te chama porque Ele precisa de você. Ele te chama porque Ele está fazendo algo tão glorioso e maravilhoso, que Ele deseja que você, que é amado dEle, participe dessa obra maravilhosa. É por isso que Ele te chama, mas você não vai ajudar tanto quanto deveria. Eu não quero, criar uma ilusão na sua cabeça. Deus não me chamou porque Ele precisa de mim. Deus me chamou porque Ele está criando uma obra tão maravilhosa. Ele falou assim: Márcio, eu quero que você, que é meu filho, participe dessa obra maravilhosa que eu estou fazendo. Amém, irmãos? Deus não precisa do seu dinheiro. Pastor, então por que a gente entrega o dízimo? Porque é você que precisa entregar o teu coração diante de Deus. E se o dinheiro é um ídolo na tua vida, você precisa fazer desse momento um momento de adoração para reconhecer de maneira prática e real na sua vida que o rei da sua vida é Jesus Cristo, que o Senhor da tua vida é Deus, e que você ama a Deus mais do que todas as coisas. E se você tem o dinheiro como ídolo, você vai continuar como jovem rico, dando desculpa, ou indo embora triste, porque o ídolo não foi removido ainda do coração.
E se você tem qualquer ídolo, irmãos, a gente vai passar a vida, vivendo uma vida de qualquer jeito, murmurando, reclamando de Deus e todo mundo. Sabe por quê? Porque a gente só encontra satisfação, paz e alegria na presença de Jesus. E se você está na presença de Jesus, você vai passar por dificuldade, mas você sabe que Jesus é suficiente para você. Irmãos, tem gente que fala assim: pastor, eu não quero saber de igreja porque eu já fui muito machucado. Irmãos, eu sou pastor. Se tem alguém que sabe esse negócio de ser machucado em igreja, irmãos, é pastor, tá? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu já tive muitas decepções na igreja, já passei por injustiça, fui difamado, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: eu amo a igreja e eu persevero na igreja. Aí alguém pode fazer: pastor, a igreja não é digna. É verdade, irmãos. Não quero ofender os irmãos não, tá? Mas às vezes a igreja não é digna, é ingrata, vira as costas para você, você dá a vida, dá o sangue, só a camisa, e a hora que você precisar, muitas vezes as pessoas vão te retribuir com calcanhar, com traição. Mas sabe por que eu amo a igreja, irmãos? Em primeiro lugar, porque Jesus ama a igreja. Ele é meu Senhor, Ele me amou, Ele me aceitou, Ele perdoou os meus pecados, e Ele ama a igreja, e eu sou igreja, e eu amo a igreja, e eu sou fiel à igreja, porque Jesus é digno de que eu seja fiel à igreja, Jesus é digno que eu ame os meus irmãos, Jesus é digno que eu perdoe, que eu caminhe a segunda milha, Jesus é digno de que eu pague o mal com o bem. Sabe por quê, irmãos? Porque é isso que Ele fez para mim. Jesus não me tratou de acordo com o que eu merecia, porque o que eu merecia era uma eternidade horrível. Eu merecia queimar a eternidade no fogo do inferno, porque um pecado te torna transgressor da lei. Já viu um criminoso? Sabe o que é um criminoso, irmãos? A lei é muito grande, tem um monte de artigo, tá? Criminoso, irmãos, não é quem gabaritou e quebrou toda a lei. Se você é um pedófilo, você já quebrou toda a lei. Se você é um ladrão, você já é transgressor da lei, mesmo que não tenha sido pedófilo. Se você é um estelionatário, você já é um criminoso e transgressor da lei, apesar de nunca ter sido pedófilo e nem assassino. Você está entendendo, irmãos? Um pecado te torna transgressor de toda a lei de Deus. E se você não entendeu isso ainda, entenda em nome de Jesus. Você é muito pior do que você gostaria de admitir. E eu também, irmãos. Eu falo isso, irmãos, coração pesado. Eu sou muito pior do que eu gostaria de admitir. E olha que o tempo vai passando, irmãos, a gente vai reconhecendo as coisas. Mas a vida, irmãos, é igual subir escada. É um degrau de cada vez. Você só vai ver o próximo degrau a hora que você pisar o anterior, tá? Eu sou muito pior do que eu gostaria de admitir. E o jovem rico, irmãos, ele percebeu isso. Quando Jesus o confrontou com os 4 primeiros mandamentos, que são os mandamentos de amar a Deus acima de todas as coisas, porque na verdade Jesus fez isso, irmãos. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, significa o seguinte: sacrifica o teu ídolo. Sacrifica esse ídolo no qual você tem a sua segurança, no qual você acha que você está seguro. Sacrifica esse teu ídolo de falsa segurança e de justiça própria, de você achar que você é bom o suficiente. Sacrifica esse teu ídolo. Reconheça que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e você é o primeiro. Reconhece que você não é digno do reino de Deus. Esse é um encontro muito difícil, irmãos, e é humilhante, e continua sendo. Mas sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que o encontro com Jesus é um encontro com a graça. É um encontro com amor e perdão, tá? Quando eu falei, às vezes eu falo, irmãos, tem gente que até ri quando eu falo essa frase, né? Deus não precisa de você. Essa história eu já contei para os irmãos, vou contar de novo. Quando o Miguel era pequeno, eu levava ele no mercado, alguém perguntou: pastor, por que o senhor leva o seu filho no mercado? Ele te ajuda? Eu falei assim: ele não me ajuda. Ele me atrapalha, eu gasto mais tempo, ele fica pedindo um monte de coisa, eu tenho que falar um monte de não. Aí a pessoa, de vez em quando, me via com o Miguel no mercado, eu falei assim: mas pastor, se o Miguel não te ajuda, por que o senhor leva ele no mercado? Eu falei: eu não levo ele no mercado porque ele me ajuda. Eu levo ele no mercado porque ele é meu filho. Eu levo ele no mercado porque eu quero estar com ele.
Eu levo ele no mercado porque eu quero compartilhar minha vida com ele. E o que eu sou e o que eu tenho, eu quero compartilhar com ele também. Então, ele não me ajuda no mercado, mas eu não levava no mercado. Ó, o Miguel, agora que eu lembrei que o Miguel está aí. Aí, Miguel, histórias da biografia. Então, eu não levava o Miguel quando ele era criança no mercado, irmãos, porque ele me ajudava. Eu levava porque ele era meu filho. Você está entendendo? Deus tem uma obra maravilhosa, irmãos. Ele não está te chamando para essa obra porque Ele precisa de você. Às vezes, irmão, a gente mais atrapalha do que ajuda. Fala a verdade. Eu tenho um pastor amigo meu que falou assim: pastor, um conselho sábio para pastores, né, que ele me deu. Pastor, toma um cuidado muito grande no seu ministério. Não atrapalhe o que Deus está fazendo. Já é 80% do seu ministério. Não atrapalhe o que Deus está querendo fazer. Se você fizer isso, você já está fazendo um grande negócio. É verdade, irmãos, tá? Mas porque Ele é bom. E por que Deus nos chama, irmão, se a gente não é digno e se os nossos atos de justiça são como um trapo imundo? Presta muita atenção. Porque a gente estava todo sujo, falido, com a dívida impagável de pecado, imundo por causa das nossas iniquidades. Mas Deus olhou para a gente com misericórdia e ofereceu perdão, aceitação e graça. Eu sou muito pior do que eu gostaria de admitir, mas eu sou muito mais amado, perdoado e aceito do que eu jamais vou entender, irmãos. Tá? Eu sou muito mais amado por Deus, perdoado por Deus e aceito do que eu jamais vou conseguir compreender. Tem um livro, irmãos, que eu gosto muito, chama A Vida Centrada no Evangelho. Ele tem um gráfico muito interessante. Eu vou sinalizar com a mão aqui, tá? Imagina o seguinte, imagina que tem uma reta da vida cristã, tá? A reta significa o seguinte: quanto mais você avança na vida cristã, você vai andando na linha. Só que lá na origem tem dois traços, um diagonal para cima e um diagonal para baixo. Quanto mais você avança, mais a cruz aumenta na sua vida. E quanto mais a cruz aumenta na sua vida, duas coisas vão crescer na sua vida. Primeira coisa que vai crescer. Repete comigo: quanto mais eu caminho na presença de Deus, mais eu tomo consciência da minha culpa e do meu pecado. Está claro, irmãos? Então, quanto mais você andar com Deus, irmãos, você vai ser chegado da luz. E quanto mais você chega perto da luz, mais você vai enxergar bem. Você não vai piorar. Espero que não, né, irmãos? Você não está piorando. Você está enxergando melhor. E isso é triste, irmãos. Ah, pastor, mas é triste isso, né? Quanto mais eu vou andar com Deus, mais eu vou perceber o quanto eu sou errado. Mas tem uma boa notícia. A linha de baixo, ela representa o crescimento na compreensão do perdão e da graça. Quanto mais você caminha em direção a Deus, e mais você enxerga que o teu pecado é muito pior que você conseguia enxergar no passo anterior, mais você enxerga que por causa de Jesus, você é uma pessoa amada, perdoada e aceita. Está claro, irmãos? É por isso que a gente fica doido, irmãos. Eu não fico doido por causa disso. Estou meio doido às vezes, a Cris acha. Mas eu só não fico pior, irmãos, porque a graça de Deus, ela traz saúde mental e emocional, ela nos restaura a sanidade. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança, irmãos, porque Deus é soberano, Ele é bom. E Ele é bom e Ele tem uma obra maravilhosa na sua vida. E os planos dEle na tua vida são de paz e de bem. Não se entregue à autocomiseração. Ai, pastor, eu sei que eu não mereço. Tá? Tem um outro diálogo que eu gosto de contar. Acho que eu já contei até para os irmãos também. O rapaz estava na época de fazer a profissão de fé. Aí eu fui conversar com ele e falei assim: meu querido, vamos começar a orar, né, fazer os estudos bíblicos e se preparar para a profissão de fé. Aí o rapaz chegou para mim, irmãos, uma das conversas mais tristes que eu tive na minha vida. Eu falei assim: pastor, eu não posso. Eu perguntei: você não pode por quê? Eu falei assim: porque eu não sou digno. Eu falei: aleluia. Não preciso te ensinar a lição 1. A lição 1 eu não preciso mais te ensinar. Você não é digno. É verdade, você não é digno. Mas você precisa aprender a lição 2. Sabe qual é a lição 2? A graça de Deus te torna digno. A graça de Deus traz perdão da culpa do teu pecado. A graça de Deus traz o Espírito Santo ao teu coração e te renova de dentro para fora. A graça de Deus te transforma, como a gente cantou hoje: eu venho como estou,
Mas a graça não vai deixar você do jeito que você está. A graça vai renovar, vai perdoar, vai abençoar, vai renovar a tua vida, vai trazer esperança, vai trazer ânimo, vai trazer perseverança para a glória de Deus. E a gente vai tomar nossa cruz, irmãos, porque quando a gente olha a cruz que Jesus tomou por nossa causa, a gente vai ver que a nossa cruz é muito leve. E ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu aliviarei vocês. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. O jovem rico, irmãos, ele era da religião. Ele achava que ele que tinha que pular para alcançar Deus. Ele achava que ele deveria ser bom o suficiente para o reino de Deus. Ele achava que ele era melhor que os outros. Mas quando ele teve encontro com Jesus, ele percebeu, irmãos, que ele era muito pior do que ele gostaria de admitir, que ele não era tão bom assim, mas infelizmente ele ficou na religião, no esforço próprio de alcançar Deus. Eu tenho uma boa notícia para você: você não precisa correr atrás de Deus, porque Deus já veio ao teu encontro em Jesus. O Filho deixou a sua glória e veio ao mundo, e ele viveu, irmãos, a vida mais extraordinária, incomparável. Ninguém jamais viveu como ele. Ele não apenas transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes, curou doentes, ressuscitou mortos, acalmou tempestades, mas ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ninguém jamais viveu um amor como ele. Ele morreu na cruz por nós, o santo, o justo, o perfeito, ele é o único, morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas ele ressuscitou, e ele enviou o seu Espírito. Ele fez tudo isso, sabe por quê? Jamais duvide do amor de Deus. Deus te ama, te acolhe e te perdoa. Creia, saiba disso, porque assim que é, essa é a verdade, é isso que Deus nos diz. O jovem rico foi embora triste, irmãos, porque ele continuou orgulhoso, e ele achava que ele deveria ser bom o suficiente. Mas aí você, irmãos, a gente não precisa viver nessa escravidão e nessa miséria de justiça própria. A gente tem uma justiça, e a nossa justiça se chama Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Ele é o verdadeiro homem rico, porque ele é o Senhor de todas as coisas. E ele morreu por você e ressuscitou por você. E ele fez tudo isso, irmãos, para que a gente saiba que para entrar no reino, eu não preciso de guru, eu não preciso ser bom o suficiente. A gente não é bom, irmãos, para se salvar. Se a gente é bom de alguma maneira, a gente é bom porque é salvo. Não coloca o carro na frente do boi, tá? É Deus que abençoa a nossa vida, irmãos. Deus tem me ajudado aí em muita coisa na minha vida. À medida que você vai vivendo, todos nós, irmãos, o Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos, e é verdade. Todos nós temos ídolos no coração, irmãos. Mas Jesus, ele quer derrubar cada um desses ídolos. E ele é o único que deve ser entronizado acima de todas as coisas na mente e coração. E quando ele entra na vida, irmãos, ele vai derrubando os ídolos. Ele vai mostrando que você é amado. Repete comigo: em Cristo, eu sou muito mais amado, perdoado e aceito do que eu jamais vou entender. Creia nisso, tá? Porque isso é verdade, tá? Eu não entendo, irmãos, muita coisa, tá? Eu não entendo Deus, mas eu confio em Deus. E se Ele diz que eu sou amado, eu creio. Mesmo quando a minha consciência e mesmo quando aqueles que estão ao redor vão dizer: você não é digno, eu até concordo, irmãos. Verdade. Eu não sou digno, mas eu fui tornado digno pelo meu Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue derrubando os ídolos do coração, que Deus continue, irmãos, derrubando essa religiosidade mentirosa, que quer convencer você que você é melhor que os outros. Que Deus continue derrubando essa religiosidade mentirosa que afirma que você é bom o suficiente.
E que Deus continue pela sua graça renovando o evangelho em nós, para que a gente entenda que nós estamos aqui, irmãos, por pura graça e misericórdia de Deus. É uma coisa maravilhosa, irmãos. Faz quase 2000 anos que Jesus morreu e ressuscitou. E a gente está aqui em Londrina, na rua Ana Nery 300, nesse domingo de manhã, por causa de Jesus. E Ele continua valendo a pena em tudo. Por Ele, a gente vai continuar amando a família, amando a igreja, amando os amigos e amando até os inimigos. Porque Ele é digno de que a gente ame, perdoe e pague o mal com o bem. Às vezes a pessoa não vai ser digna, tá? Geralmente é, tá, irmãos? Muitas vezes nos nossos relacionamentos a gente vai lidar com situações de indignidade. Mas Jesus é digno de que você faça a coisa certa e pague o mal com o bem para a glória dele. Ele tem a verdadeira riqueza. Eu queria conversar com você para orar neste momento. Essa conversa que a gente teve sobre esse encontro. Eu quero convidar você a orar. Se fosse você no lugar do jovem rico hoje, o que será que Jesus ia perguntar para você? Irmãos, o que você tem amado mais do que a Deus? Qual é o teu ídolo? É o teu senso de justiça? Você acha que é melhor que os outros? É o que você tem? É a tua religião? Você acha que você faz para Deus o suficiente? Você merece o reino? O que Jesus perguntaria para você nessa manhã? É muito fácil falar mal do ídolo dos outros, irmãos. Essa notícia que não é muito boa, tá, irmãos? Você também tem ídolos no teu coração. Mas a notícia boa é que Jesus continua sendo bom, Ele continua sendo misericordioso e Ele quer quebrar toda a idolatria na nossa vida. Vamos orar? Senhor, nessa manhã eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor é santo. O Senhor é santo. A gente só pode ser santo no Senhor, porque a fonte de toda justiça, toda santidade, toda beleza é o Senhor. E o Senhor sendo tão perfeito, Senhor, o Senhor sendo tão maravilhoso e tão rico, todo o universo já era teu. O Senhor olhou para a gente com misericórdia, o Senhor colocou o teu coração na nossa miséria, e o Senhor fez por nós aquilo que nenhum de nós poderia fazer. Somente o Senhor poderia ter morrido na cruz pelos nossos pecados. E o Senhor deixou toda a sua riqueza, toda a sua glória. O Senhor é o verdadeiro jovem rico. E abrindo mão de tudo, Senhor, o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor tendo vivido uma vida tão maravilhosa, tão extraordinária, Senhor, a gente deveria se prostrar e te louvar por tudo, pelos séculos dos séculos, já quando o Senhor veio ao mundo. Mas nós te atribuímos com a injustiça, com traição, com pecado. E o Senhor foi crucificado por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor também morreu em favor de nós pelos nossos pecados. Senhor, nós te agradecemos. Nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz por nós, mas o Senhor ressuscitou. E quando o Senhor ressuscitou, o Senhor derrotou todo o principado, potestade, trono, domínio, poder. E agora o Senhor está sentado soberano, glorificado à direita do Pai, onde o Senhor intercede por nós, de onde o Senhor enviou teu Espírito Santo, e de onde em breve o Senhor vai voltar para renovar todas as coisas. Por isso, Senhor, nessa manhã, nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque nós não somos tão bons como deveríamos ser, mas nós também te louvamos com gratidão, Senhor, porque a tua graça cobre as nossas imperfeições, a tua graça traz perdão para os nossos pecados, a tua graça nos renova de dentro para fora, e a tua graça nos leva a nos prostrarmos com gratidão, com amor, e louvar o teu nome, porque o teu amor é real. O mundo é mau, o diabo é mau, a carne é má, mas o Senhor é bom, e a tua bondade é muito maior que toda a maldade de toda a história. Onde o pecado foi grande, a tua graça foi maior. Estamos aqui, Senhor, como tua família e teu povo, como teus filhos e filhas, perdoados, limpos, justificados, aceitos pelo Senhor, para te adorar e para declarar nossa gratidão, nosso louvor. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra, obrigado
por esse encontro, por essa história de encontro tão maravilhosa, que é inspirada pelo Senhor e fala aos nossos corações. E, Senhor, nos ajuda a cada dia, todos nós precisamos da Tua graça. Que de glória em glória o Senhor nos renove, nos transforme, que o Senhor continue quebrando todo o ídolo do nosso coração e que o Senhor e apenas o Senhor seja exaltado e glorificado. Obrigado por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, a alegria, o poder que é no Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um dos irmãos, das irmãs, de geração em geração, hoje e sempre. Amém.